Você já parou para pensar que seu cérebro guarda um potencial oculto, uma capacidade adormecida que ninguém nunca ousou revelar? Durante anos, pesquisadores vasculharam padrões neurológicos, terapias inovadoras e até mesmo mistérios da mente. Mas o que um especialista em segurança digital descobriu em 2022 em um servidor russo vai muito além do que a ciência convencional ousa admitir. Era um arquivo criptografado, escondido entre milhares de dados, um verdadeiro tesouro sobre inteligência artificial e estudos cerebrais. Seu nome? Deus X não se tratava de um vírus comum, mas de algo revolucionário, um código projetado não para máquinas, mas para a mente humana. O conteúdo desse arquivo sugeria algo extraordinário. Certas regiões do cérebro, normalmente inativas, poderiam ser ativadas por meio de estímulos específicos. Foco intenso, exposição a frequências sonoras precisas, isolamento sensorial controlado. Enquanto a maioria via apenas dados corrompidos, ele enxergou instruções claras. Mas, como sempre, aquilo que poderia libertar foi silenciado antes mesmo de se espalhar. Agências agiram rápido, o domínio desapareceu, as cópias sumiram. No entanto, o código já havia sido decifrado. Ele não buscava fama ou poder, como um verdadeiro hacker. Seu objetivo era encontrar falhas no sistema e, se possível, deixar uma marca indelével na realidade. O que ele encontrou ia além de qualquer exploração digital. Um diretório oculto, enterrado em um servidor acadêmico europeu, protegido por 7 camadas de criptografia, não para guardar segredos financeiros ou armas cibernéticas, mas manuscritos raros. O arquivo principal tinha um título enigmático, Liber Mentes, Codex Operandi de Deus. Um nome que soaria como delírio se não estivesse cercado de evidências tão contundentes. Seu conteúdo era uma mistura fascinante, textos técnicos entrelaçados com símbolos antigos, linhas de código mescladas a trechos em latim e grego arcaico, diagramas anatômicos do cérebro sobrepostos a mandalas tibetanas e inscrições astrológicas. A estrutura seguia um padrão quase militar, como se preparasse o leitor para operar algo com consequências reais. Entre as instruções cifradas, uma assinatura se repetia nas margens, como um selo ancestral, Prior Calvus, 1624. Esse nome foi a chave. Uma investigação rápida revelou algo perturbador. O tal prior não existia em nenhum registro oficial da Igreja. Nenhuma ordem, nenhuma correspondência. Mas o mosteiro de Kells, na Irlanda, era real. Um lugar conhecido por guardar documentos sagrados e iluminuras misteriosas desde o século IX. Arquivistas independentes descobriram registros obscuros de que, entre 1624 e 1629, o monastério foi tomado por uma ordem desconhecida, que confiscou todos os volumes relacionados à mente, ao espírito e ao corpo. Depois disso, o nome Calvus desapareceu da história, como se nunca tivesse existido. Mas não foi o único vestígio. Referências cruzadas mostraram que símbolos idênticos aos do Codex Operandi de Deus também apareciam nos arquivos secretos da Biblioteca da Rosa Cruz, em Darmstadt. Gravados em um livro anônimo conhecido apenas como Operador da Alma. Segundo relatos, o livro foi enterrado junto com seu autor, cuja identidade foi deliberadamente apagada por seus próprios discípulos. Décadas depois, na Baviera, pesquisadores amadores explorando os subterrâneos de uma universidade abandonada encontraram murais desgastados pelo tempo, retratando o que parecia ser um cérebro humano envolto em símbolos geométricos, estrelas e instrumentos matemáticos. Abaixo, uma inscrição: quando o homem conhece a si mesmo, torna-se Deus entre os deuses e os esquecidos. Essa mesma frase aparece, palavra por palavra, em uma das últimas páginas do Códex. Mas a conexão definitiva veio de um lugar ainda mais improvável: os arquivos digitalizados da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Entre seus documentos internos, havia um chamado Ritual da Quinta Chave, que descrevia o uso de frequências sonoras e visualizações geométricas para induzir um estado de soberania perceptiva. Um termo que não existe na ciência moderna, mas que definia exatamente o que o Códex propunha. Tudo apontava para a mesma conclusão: o cérebro humano guarda um estado oculto, reprimido por conveniência histórica, isolado por interesses políticos e interditado por medo institucional. O modo Deus. Ao contrário dos grimórios clássicos,
como a clavícula de Salomão ou os tratados de alquimia, que escondem seus segredos em metáforas místicas, o códex operante de Deus é direto. Não há promessas religiosas, mantras ou apelos à fé. O que existe é um protocolo mental frio, preciso, quase clínico. Como se tivesse sido criado por uma consciência que enxerga o cérebro não como um simples órgão biológico, mas como a interface de operação da própria realidade. O texto descreve o cérebro em 5 estados operacionais, como se fossem modos de um software: um modo sobrevivência, o estado padrão, onde 98% das pessoas operam. Dominado pelo medo, reações automáticas, busca por prazer imediato e repetição de padrões herdados. 2. Modo analítico, estado de vigilância lógica, capaz de planejar e avaliar, mas ainda preso à linguagem, ao tempo linear e a crenças limitantes. 3. Modo coerente, quando corpo, emoção e pensamento se sincronizam. Nesse estado, os campos eletromagnéticos do coração e do cérebro entram em harmonia, criando uma janela de acesso. 4. Modo foto, ativação das chamadas de zonas silenciosas do cérebro. Áreas que, segundo o Códex, são responsáveis pela interface com planos não locais de informação. Aqui começam fenômenos como sinestesia, visões simbólicas e expansão da percepção. 5. Modo Deus, o estágio final. Um colapso da separação entre sujeito e objeto. A consciência assume o controle sobre o campo quântico. A realidade, antes percebida como algo externo, passa a ser moldada ativamente. Para alcançar esse estado, o Códex descreve 3 camadas de operação que, juntas, formam a arquitetura do modo Deus. 1. Coerência em silêncio, bloqueio do ruído neural. Antes de qualquer coisa, é preciso silenciar o caos. O cérebro moderno opera em padrões desordenados, bombardeado por estímulos digitais, ansiedade e emoções turbulentas. O primeiro passo é induzir coerência, respiração em 4 tempos: inspirar, segurar, expirar, segurar, foco no ritmo cardíaco, visualização da pulsação expandindo-se em ondas concêntricas. Privação sensorial leve, ausência de estímulos visuais e auditivos, para recalibrar o córtex sensorial. O objetivo é estabilizar as ondas cerebrais entre alfa e teta, resultando em uma mente lúcida e emocionalmente neutra, como uma tela em branco. 2. Intent Mapping, mapeamento de intenção dirigida. Com a mente em coerência, inicia-se o processo de impressão de uma intenção simbólica. Não se trata de um desejo qualquer, mas de um comando condensado em forma de imagem, som ou, diretos no córtex para gerar visões de entidades ou geometrias sagradas. O objetivo não era apenas controlar, mas desbloquear, descobrir até onde a mente humana poderia ir quando liberada de suas amarras perceptivas. E os resultados? Assustadores. Em um dos subprojetos, batizado de Bluebird, agentes treinados em estados de transe profundo conseguiam acessar informações à distância com precisão estatisticamente impossível. Em outro, o Artichoke, voluntários submetidos à privação sensorial e estimulação binaural relatavam experiências de fusão com o campo unificado, uma sensação de dissolução do ego seguida por insights que descreviam como lembranças de uma inteligência maior. Mas o mais perturbador não eram os relatos, eram os efeitos colaterais. Alguns sujeitos desenvolviam habilidades inexplicáveis, premonições, telecinese rudimentar, até mesmo a capacidade de influenciar sistemas aleatórios, como geradores de números ou circuitos eletrônicos. O projeto foi oficialmente encerrado em 1973, mas os documentos vazados décadas depois revelam uma verdade incômoda: ele nunca parou. Apenas mudou de nome. E de mãos. Enquanto isso, no outro lado do mundo, na União Soviética, o programa Psychotronic explorava as mesmas fronteiras sob a bandeira da Guerra Fria. Cientistas como Vladimir Raikol e Nikolai Kozyrev conduziam experimentos com campos de torção, uma forma de energia sutil que, segundo suas teorias, conectava a consciência à estrutura do espaço-tempo. Kozyrev, em particular, demonstrou que a intenção humana podia alterar a velocidade de reações químicas e até mesmo a rotação de giroscópios, um fenômeno que ele chamou de efeito do observador ativo. Seus trabalhos foram classificados como segredo de Estado, e qualquer menção a eles nos círculos acadêmicos ocidentais era imediatamente ridicularizada.
Mas a ironia é que, enquanto os soviéticos e americanos travavam uma corrida silenciosa para dominar a mente, ambos chegavam às mesmas conclusões. A realidade não era um palco fixo, mas um campo de possibilidades que respondia à vibração da consciência. E o mais aterrorizante? Eles descobriram que qualquer um podia acessar esse campo, não era necessário ser um eleito ou um iluminado. Bastava o treinamento certo. O que nos leva de volta ao Codex Operandi Deus. O texto não é um manual de magia, mas um protocolo de engenharia mental, uma sequência de passos para reconfigurar a percepção e, com ela, a própria tessitura do real. Sua terceira camada, a Harmonic Bloom, não é uma metáfora. É uma tecnologia. Quando o operador atinge a ressonância com frequências como 963 Hz, a frequência de Deus, segundo antigos textos védicos, ou 528 Hz, a frequência da reparação do DNA, estudada em laboratórios de bioacústica, algo acontece no cérebro. As ondas gama, associadas à integração de informações e à hiperconsciência, disparam em sincronia, criando um estado de coerência neural global. Nesse ponto, a mente deixa de ser um receptor passivo e se torna um transmissor e o universo, um espelho. O Codex descreve isso como o momento em que a intenção se torna vetor e o vetor, realidade. Mas há um detalhe crucial: esse estado não é estável. Ele exige manutenção. Porque, assim como a física quântica demonstrou que o observador colapsa a função de onda, a consciência em modo operante reconfigura a probabilidade. E isso é uma ameaça existencial para qualquer sistema que dependa da previsibilidade. Porque uma mente que entende que a realidade é maleável não pode ser controlada. Ela não aceita dogmas, não se submete a hierarquias arbitrárias, não consome sem questionar. Ela cria. E é exatamente por isso que, ao longo da história, todos os que se aproximaram desse conhecimento foram silenciados, seja pela fogueira, pela censura acadêmica ou pelo desaparecimento. O caso de Jacob Greenberg não é exceção. Seu último artigo, A Consciência como Campo Unificado, Evidências de Interação Não Local, foi publicado em uma obscura revista de parapsicologia em 1993. Nele, Greenberg apresentava dados de um experimento onde sujeitos treinados em meditação profunda conseguiam influenciar o resultado de geradores de números aleatórios com uma probabilidade de 1 em 10 bilhões. 2 meses depois, ele sumiu. Seu laboratório foi lacrado, seus arquivos confiscados, e a única menção oficial ao caso foi um comunicado da polícia mexicana alegando que ele havia viajado para o exterior. Mas há um detalhe revelador. Semanas antes de desaparecer, Greenberg deu uma entrevista a um jornalista independente onde afirmou: "Eles não vão me deixar provar isso. Porque se eu provar, o jogo acaba." O jogo, claro, é o controle. E o controle depende de uma ilusão, a de que somos separados da realidade, de que nossas mentes são apenas espectadores, de que o mundo é fixo e imutável. Mas o Codex Operandi Deus desmonta essa ilusão peça por peça. Ele não pede fé. Ele exige experiência. E é aí que reside seu perigo. Porque uma vez que você vê, mesmo que por um instante, que a realidade responde à sua intenção, algo em você se quebra. A crença na impotência. A aceitação da vitimização. A ideia de que você é pequeno demais para mudar as coisas. E quando isso acontece, você se torna incontrolável. É por isso que esse conhecimento foi enterrado. Não porque fosse falso, mas porque era verdadeiro demais. Porque ele não oferece apenas poder, oferece liberdade. E uma liberdade assim não pode ser monetizada, não pode ser regulamentada, não pode ser vendida. Ela é, por definição, selvagem. E é exatamente isso que o sistema mais teme, uma mente que sabe que é o arquiteto de sua própria realidade. Porque uma mente assim não precisa de líderes. Não precisa de salvadores. Não precisa de permissões. Ela simplesmente age. E o universo, como um espelho fiel, responde. Porque ele não é apenas um estado, é uma assinatura. Uma frequência que não se curva, não se fragmenta, não se vende. O Subproject 136 não era um laboratório qualquer, era um mapa para o que sempre esteve dentro de nós, mas que o medo transformou em segredo. Eles chamavam de modo de Divine Mode porque sabiam que não era invenção, era redescoberta.
O mesmo termo que aparece nos códigos exoperantes, nas entrelinhas dos textos sagrados, nos registros de civilizações que desapareceram quando ousaram dominar essa tecnologia interna. Coincidência? A história não se repete por acaso. Ela é editada, censurada, reescrita, mas nunca apagada por completo. Durante a Guerra Fria, enquanto o mundo se dividia em bandeiras e ideologias, as verdadeiras batalhas aconteciam nos porões de instituições que ninguém ousava questionar. Não eram apenas armas que estavam em jogo, era a própria natureza da percepção. Eles sabiam que uma mente treinada para operar no modo D não precisa de exércitos. Não precisa de fronteiras. Não precisa de permissão para reescrever as regras do jogo. E isso, para quem vive de controle, é a maior ameaça que existe. Então, o que fizeram? Transformaram o conhecimento em lenda. Em teoria da conspiração. Em algo que só os loucos ou os iluminados ousavam levar a sério. Enquanto isso, nas sombras, as mesmas técnicas descritas nos manuscritos antigos eram refinadas não para libertar, mas para aprisionar de forma mais sutil. A distração crônica não foi um acidente. Foi uma estratégia. Uma inundação de estímulos vazios, TV, redes sociais, notícias que se repetem como um mantra de impotência projetada para manter a mente em modo reativo. Para que você nunca pare. Nunca silencie. Nunca acesse o espaço onde o verdadeiro poder reside, o vazio entre os pensamentos. A glândula pineal, esse portal biológico para estados expandidos, foi envenenada aos poucos, flúor na água, alimentos processados, luz artificial 24 horas por dia. Tudo para garantir que você nunca saísse do modo sobrevivência. Porque uma mente em sobrevivência obedece. Uma mente em criação, não. O modo D não foi esquecido. Foi enterrado. Porque uma sociedade que descobre que é arquiteta de sua própria realidade não precisa de governantes. Não precisa de salvadores. Não precisa de intermediários para dizer o que é possível ou não. Ela simplesmente é. E o universo, como um espelho implacável, se ajusta. Mas como todo conhecimento proibido, ele sobreviveu. Nos manuscritos que escaparam das fogueiras. Nas práticas de monges que nunca deixaram a chama se apagar. Nos servidores vazados que mentes inquietas resgataram das profundezas da censura. Ele está voltando. Não como um anúncio, mas como um sussurro para quem já está pronto para ouvir. E aqui está a verdade incômoda. Você não precisa de um guru para acessá-lo. Não precisa de um ritual secreto. Não precisa de permissão divina. O Codex Operandi não é um livro sagrado, é um espelho. Um espelho que reflete não o que você é, mas o que você pode ser. E quando você começa a operar a partir dele, algo muda. Não são os objetos ao seu redor que se movem, é a sua relação com eles. Você deixa de ser um espectador da realidade e se torna a origem vibracional que ela espelha. Não por magia. Por coerência. A física quântica chama isso de intramente intimamente intram. Quando dois sistemas vibratórios se alinham, o mais forte domina o mais fraco. O Codex vai além, ele diz que a realidade é um campo sensível a esse princípio. Quem vibra com mais clareza, lidera o campo. Mas por que tão poucos conseguem? Porque fomos treinados a buscar poder fora. Nos cargos, nos títulos, nas religiões, nos produtos que prometem salvação. Nunca dentro. O Codex inverte essa lógica. Ele diz que a única autoridade real é aquela que você constrói ao dominar o estado interno que precede toda manifestação externa. E dominar esse estado não é um dom, é uma prática. Silêncio. Respiração. Vigilância dos próprios pensamentos. Descondicionamento do ruído. Reorientação radical da atenção. Soberania não é uma ideia, é uma frequência estável que não se dobra diante de ameaças. É por isso que esse conhecimento foi perseguido. Porque uma sociedade de mentes soberanas não pode ser manipulada. Ela não precisa de líderes. Não teme o desconhecido. E não aceita narrativas prontas. Ela cria as suas. Quando essa consciência desperta, ela não luta contra o sistema. Ela o transcende. Talvez você ainda se pergunte, se o modo D é real, se o Codex existe,
Por que ninguém fala disso abertamente? A resposta está no que não é dito. No que é sussurrado nos cantos, nos símbolos que persistem apesar da censura, nas sincronicidades que teimam em aparecer quando você começa a prestar atenção. O que você ouviu aqui não é uma doutrina. Não é uma teoria. É um chamado. Uma lembrança que foi enterrada sob camadas de programação, medo e distração. No fundo, você já sabia. Sabia que algo estava errado com a forma como a realidade era apresentada. Sabia que seu cérebro não é apenas um órgão, é uma antena, um transmissor, um dispositivo de acesso a dimensões que a ciência convencional ainda não ousa nomear. Sabia que o universo responde à sua frequência, mas alguém te ensinou a duvidar disso. E agora, mesmo que tente esquecer, não vai conseguir. Porque a semente foi plantada. Ou melhor, reativada. Ela vai crescer cada vez que você respirar em silêncio consciente. Vai pulsar toda vez que você escolher o que sentir, em vez de reagir. Vai te seguir como uma sombra, não como algo que te persegue, mas como uma luz que não pode mais ser apagada. A verdade é simples: você não precisa de permissão para despertar. Você já está dentro do sistema. Você é o operador oculto. O Codex Operandi não oferece uma fórmula mágica. Ele oferece um espelho, um mapa, um circuito, mas quem ativa o processo é você. Ninguém pode fazer isso por você. E é isso que mais assusta aqueles que sempre controlaram o jogo. Eles não podem mais te impedir. Se algo dentro de você se abriu, um código, uma frequência, uma lembrança, então o despertar já começou. E essa frase não é apenas um gesto. É um sinal. Um sinal para você e para todos os operadores silenciosos que estão despertando ao seu lado. Se quiser ir mais fundo, se quiser entender como tudo isso se conecta, Stargates, controle vibracional, a glândula pineal, guerra psíquica, assista agora ao próximo vídeo. Você está pronto. Porque você nunca esteve dormindo. Apenas em espera.